A pergunta que eu faço aqui pra vocês é: o que vocês estavam fazendo ali ao em torno dos 16, 17 anos? 17 anos eu já tava entrando na faculdade, tá? Já tava ali terminando o ensino médio, entrando na faculdade, fazendo muita merda. Mas eu trouxe uma listinha aqui que vocês vão entender que faz sentido no vídeo, né? Nos argumentos. Os jogadores mais jovens que atuaram essa temporada na Liga dos Campeões da Europa. Max Dolman, jogador do Arsenal de apenas 15 anos. A gente tem o Mato Spur, jogador do Slavia Praga de 16 anos. A gente tem o Sean Alabi, do Newcastle de 16 anos. David Boyle, do PSG de 16 anos. E a gente tem o Ousane, do Ajax, de também 16 anos. Olha isso aqui. A gente falou de 5 jogadores de alguns dos maiores clubes da Europa estreando na Liga dos Campeões com apenas 16 anos. Aí eu fui dar uma olhada na Premier League e trouxe também aqui. O Max Dolman tá na lista, jogador do Arsenal. O Sean Lab também, jogador do Newcastle. Aí você tem o Ryan Kavuna McQueen, de 16 anos, jogador do Chelsea. Também do Chelsea você tem Red Walsh. E do Tottenham você tem Byfield, de 16 anos. Ou seja, o que eu quero trazer com esse ponto da elite do futebol mundial? Peguei a Liga dos Campeões, né, que para muitos é a maior competição de clubes do mundo. Peguei também a Premier League, que é considerada a maior liga do mundo. O futebol, em geral, ele está cada vez se rejuvenescendo mais. O futebol, ele é um esporte que, com a entrada da tecnologia e das armas que a gente tem para fazer com que os jogadores durem mais, a gente vê cada vez jogadores mais velhos. O caso do Fábio, por exemplo, do Fluminense é um, mas a gente tá vendo que cada vez jogadores mais novos surgindo no futebol. Então a gente hoje pensar num jogador de 17, 18 anos no time principal, obviamente com todas as ressalvas que é necessário se ter, principalmente no sentido que a oscilação vai ser uma obviedade, hoje não é um ponto fora da curva, muito pelo contrário. Hoje é um ponto dentro da curva. Hoje é um ponto que faz sentido dentro do que o futebol acompanha e, naturalmente, o futebol brasileiro vai entrar nessa brincadeira. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tá nesse processo de montagem de elenco e saiu mais ou menos os planos do Atlético, com alguns jogadores muito promissores junto ao João Correia no time do campeonato estadual. Algo próximo ali ao time de aspirantes, tá? Algo bem próximo ao time de aspirantes. E se tem um jogador que eu gostaria de ver crescendo, escalonando, dando um salto, e acho que de certa forma um jogador que apresenta esse potencial, sabe qual é o nome dele? O nome dele se chama Bruninho. O Bruninho é o maior talento que a base do Atlético hoje tem. A gente precisa entender até onde vai esse talento. Mas é uma unanimidade internamente. É um jogador diferente. É um jogador de muita projeção. É um jogador de muito potencial. E aí você vai fazer esse garoto já dar um salto saindo do sub-17 para entrar numa disputa profissional com vários jogadores sub-20. Só que aí fica aquela questão, né? Qual é o teto do Bruninho? Se o Bruninho for o grande destaque do time do campeonato estadual, pra mim é um reforço que na teoria a gente não conta, mas pra mim é um jogador que tem um reservatório de talento, uma capacidade de desequilíbrio que talvez a gente não ache no mercado. Talvez o mercado não possa oferecer isso pro Atlético. Então eu olho pro Bruninho com um olhar muito atencioso e muito cuidadoso pra gente também não botar muita pressão nas costas de um garoto que é um garoto, mas não tem como não ficar empolgado e não torcer pra que o Bruninho consiga dar um salto e, querendo ou não, se torne pelo menos um reserva da equipe principal. A gente tá vendo, por exemplo, um jogador muito jovem ganhando espaço hoje no futebol brasileiro, que é o caso do Robinho Júnior, um dos principais responsáveis por tirar o Santos de uma condição de zona de rebaixamento. E o Bruninho, cara, quem tenta se aprofundar no Bruninho fica empolgado, assim. Não tem como não ficar empolgado num jogador que pode te oferecer tanto. O Bruninho, na mesma jogada, ele pode ser 2, 3, 4 jogadores. Isso que mais me impressiona nele. Ele tem a arrancada de um ponto, ele tem a habilidade de um ponto, ele tem a inteligência de um camisa 10, o poder associativo de um camisa 10, ele tem a finalização de um camisa 9. Ele junta muita coisa ali em uma jogada só.
A gente sempre fala da caixa de ferramentas do jogador. É um jogador que tem a caixa de ferramentas abarrotada, não é à toa que era um jogador desejado por outros clubes do futebol brasileiro. Então você ter uma alternativa dessa, de tanta versatilidade, de tanto talento na sua equipe principal, cara, é um reforçaço. É um reforçaço. Talvez a gente tenha outros jogadores ali, em momento de carreira, mais prontos para dar um salto. Mas em questão de talento, o João Correia vai ter uma bomba ali para ele saber administrar. Uma bomba de personalidade, porque a gente também já sabe algumas histórias, mas uma bomba de talento. Até onde pode chegar o poder de desequilíbrio e o impacto do Bruninho. Até onde a gente pode ver um Bruninho sendo uma peça acima da média. Acima da média, sabe? Então o João ele vai ter que mostrar esse poder de desenvolvimento de jovens junto à equipe sub-20. É natural que seja um dos principais desafios do João Correia para a sequência da temporada. É natural. Ele tá numa posição muito sensível. Tanto pro Atlético quanto pra ele. Porque se ele faz um grande trabalho no time sub-20 e consegue tirar pelo menos o Bruninho, mas pensa em tirar pelo menos mais os 2 jogadores dali. Cara, o trabalho dele já deu muito certo. O trabalho dele já funcionou muito, sabe? Já funcionou muito. Mas aí se a gente fala de um João que pode revelar 2, 3 jogadores, aí eu vejo talvez até com outros olhos o futuro do João Correia no próprio Atlético. Então é muito importante para os jogadores, mas também é muito importante para o João. Então, assim, o Bruninho, para mim, hoje, se dá tudo certo. Se o Bruninho faz um grande estadual e decidem subir hoje ele pro time principal. Pra mim, hoje ele seria ali um concorrente do Julimar nessa vaga de meio atacante, quarto homem de meio campo, jogador que chega pra bater. E acho que ali, cara, é uma atuação que o talento fala mais até do que a maturidade, do que a capacidade física. Talento pra jogar em espaço curto, talento pra associações rápidas, talento pra estar em condição de finalizar. Isso eu acho que o Bruninho já nos oferece. Então, de certa forma, é um jogador que precisa dar esse susto de caralho. O que tá acontecendo aqui? Algo diferente tá acontecendo aqui. Porque eu acho que a vaga dele no time já é muito óbvia. Óbvio que ele vai ter que se provar. Mas pra onde ele vai atuar já tá muito claro ali. E é bom você ter um jogador que, pô, é um jogador quase que de projeção mundial, cara. Você vê as principais páginas, os principais perfis que falam sobre base no mundo, todos listam o Bruninho e o Davi Alves. Todos. Todos. Então, assim, é um jogador que gera expectativa não só do futebol brasileiro. É natural que clubes da Europa também estejam de olho no Bruninho. Agora, vamos ver. Tenho certeza que vai ser um elemento de expectativa da nossa temporada. Se vai se comprovar ou não, não sei. Mas se ele explodir, o Atlético tem um reforço de peso vindo da própria base do clube.